Tema de hoje: uma vida livre. Uma vida livre. Para isso tem a ressurreição de Jesus, para quebrar cadeias, para nos libertar. Nossa vida foi planejada por Deus para ser assim. A Páscoa, ressurreição de Jesus, o que isso tem, que relação é essa? É o que nós vamos estudar hoje aqui. Hoje vai ser uma noite de estudo bíblico. Nós vamos ver vários textos da Bíblia Sagrada, vamos nos aprofundar em alguns pontos da Bíblia Sagrada e entender essa relação, o que é a Páscoa de fato, o que é a ressurreição de Jesus tem a ver com a Páscoa, a própria ceia do Senhor estabelecida na Páscoa, o que é isso tudo para nós, vamos ver nas Escrituras Sagradas. Quero começar com o texto de Colossenses, capítulo 1, versículo 13, Quando alguns momentos eu peço para você ler comigo ou repetir comigo, é apenas por fins didáticos. Se você não quer repetir, você não precisa, ok? Mas se você quiser memorizar melhor isso, você vai entender melhor a relação sua com a palavra de Deus, ao você fazer isso junto comigo. Vamos ler esse texto junto, Colossenses 1, versículo 13, leiam junto comigo. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Vamos mais uma vez? Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. O Deus que fez isso conosco merece nossa alegria, nosso aplauso, nossa gratidão por Ele ter feito isso conosco. Vamos entender melhor isso ainda, mas já estou grato que Ele já fez isso por mim. O que se passava na mente das pessoas que ouviram isso pela primeira vez? Essa carta de Paulo aos Colossenses, Colossos, uma cidade norte da Turquia, Paulo escreve uma carta para aqueles irmãos, e quando Paulo escreve essa carta, chega para eles essa expressão, ele nos libertou. Esta palavra escrita na língua grega, libertar, tem um sentido de uma cadeia que foi quebrada. Um rompimento de alguém que estava preso e está livre. Sim, libertação significa isso. Mas trazia à mente deles, aludia a algo, provocava um pensamento. Que pensamento é esse? O pensamento original da Páscoa. Quando o povo de Israel, os hebreus, ainda não era Israel ainda, o povo hebreu, estava cativo ali no Egito, estava escravo no Egito, explicando até melhor para vocês essa questão de escravidão no Egito, porque na época do faraó Ramsés II, que era quando Israel saiu e teve o seu êxodo, não havia escravatura no Egito. Mas a Bíblia não diz que tinha escravos no Egito? Sim, é uma maneira de se referir ao estilo de vida que eles tinham. Era um estilo de vida de opressão, no qual você tinha que trabalhar, sem descanso e comendo apenas o básico. Que é isso? Escravidão. Era isso. Então, a ideia de que você estava escravo de um sistema é diferente da nossa ideia de escravatura que tivemos aqui no Brasil. Mas muito mais parecida com a escravatura que existe hoje no Brasil. Não a que teve, mas a que existe hoje. Na qual se pegam pessoas de outros países vizinhos nossos que estão em crise econômica, trazem para cá e colocam-nos para trabalhar, às vezes em máquinas de costura, vocês sabem muito bem o que eu estou falando, há 14 horas de trabalho, ficam com seus passaportes e não tem essas pessoas como saírem dali fazendo trabalhos escravos. Trabalho escravo para quê? Para alimentar exatamente o público paulistano que vai no shopping comprar roupas de marca que são feitas exatamente com esta mão de obra escrava que existe hoje em São Paulo. Graças a Deus está sendo combatido. Graças a Deus muitos desses becos já foram estourados e perseguidos. Graças a Deus também a justiça está sendo feita. Algumas destas empresas de grandes marcas têm recebido seus processos devidos, inclusive proibição de continuar no ramo, como já aconteceu com uma delas. Mas, voltando aqui à questão, a Bíblia torna esse assunto muito mais próximo de nós, quando nós entendemos que essa escravatura que havia ali, tem muita relação com a gente. Vamos um pouquinho mais. No texto de Êxodo,
O povo estava, então, escravo no Egito. Surge um líder chamado Moisés, como nós já estudamos bastante desde o início do ano, aqui vocês estão familiarizados com esses textos, e começa um momento de mudança e de renovação. Você vai ver que Deus que se revela no Êxodo era o Deus que estava sempre contra o opressor e a favor do oprimido. O Deus que ele era contra todo o sistema opressor, contra tudo isso, ele se revela dessa maneira. Quando Deus se revela para esse povo, ele se revela dessa maneira. E é interessante que Deus começa esta libertação do povo para compor uma outra nação sem opressão. Ele começa por aqueles que eram os mais fracos dentre o povo. Os mais fracos dentre o povo naquele tempo eram as mulheres. Deus começa todo um novo tempo, um novo momento da história usando as mulheres. Aquela conversa da mãe de Moisés com as parteiras, a poupar uma criança, e essa criança que foi poupada foi exatamente o líder que influenciou todo aquele êxodo daquele povo. Deus começou tudo pelas mulheres. Não é diferente que quando vem aqui anos depois, na ressurreição de Jesus, que se dá também nessa mesma data do êxodo, que é a data da Páscoa, quem estava com Jesus ali o tempo todo quando ele estava sendo crucificado? As mulheres. Quem foram as primeiras que foram no túmulo? As mulheres. Quem foram as primeiras que ouviram que ele ressuscitou? Foram as mulheres. Deus também faz esta relação para mostrar que ele sempre opera a partir daqueles que são mais fracos, ele sempre está do lado do mais fraco. Portanto, vamos prestar atenção nesse estudo hoje, porque ele vai nos dar uma chave de interpretação para nós entendermos melhor, não só a Páscoa, como a ressurreição de Jesus, como a própria ceia do Senhor. Quando o povo foi, tanto a organização para o dia da saída, quanto a saída, duas festas estão correlacionadas aí, a Páscoa e a festa dos pães sem fermento. Nós vamos entender as duas. Vamos ler um texto de Êxodo, por favor? Acompanhe-me comigo nessa leitura. Êxodo capítulo 12, versículo 3, depois o 7, diz assim: digo a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para sua família, um para cada casa. Passem então um pouco de sangue nas laterais, nas vigas superiores das portas das casas, das quais vocês comerão o animal. Até aqui. Êxodo 12, versículo 14 e 17 agora. Este dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes celebrarão como festa ao Senhor. Celebrem a festa dos pães sem fermento, porque foi nesse mesmo dia que eu tirei os exércitos de vocês do Egito. Páscoa e a festa dos pães sem fermento, duas festas que se tornaram uma só. Estas já eram festas populares. Não foi inventada aqui em Êxodo, não foi Moisés que criou isso. Deus, na sua infinita sabedoria, capacitou esse homem para que ele utilizasse de algumas festas populares que já existiam e ressignificou cada uma delas. Israel, aqueles hebreus eram praticamente dois tipos de povos, um pastoril e o outro agricultor. Esse povo pastoril havia essas festas deles, as festas do cordeiro, da morte de cordeiro e tudo mais, onde eles colocavam sangue nos umbrais das portas para se protegerem de maus espíritos ou coisa parecida. Eram festas pagãs. A festa dos pães sem fermento era uma festa dos agricultores, no qual o fermento ele ficava sempre na massa que estava ali sendo levedada. Quando eles faziam uma nova colheita, eles passavam um tempo comendo pão sem fermento, para que ao fazerem uma nova colheita, fizessem uma nova massa, esse fermento da antiga não contaminasse o fermento novo, a massa nova. Qual é a razão disso? A razão disso é que Moisés pega tudo isso e ressignifica isso para o povo. Mostra aquela morte do cordeiro como uma proteção de Deus para eles. Mostra aquela festa dos pães sem fermento como uma ideia simbólica para eles muito clara. Nós não vamos trazer nada do Egito, vamos passar um período no deserto para nos purificar do Egito e então vamos para uma nova terra, com uma nova mentalidade, com uma nova ideia de nação. Não vamos trazer nada do modelo do Egito para essa nova nação, e esse era o processo que iria ser feito com eles. Por isso esses dois símbolos que vão se misturando ao longo de anos e anos e anos e anos. Você está aqui mais ou menos em 1270, 1300 a.C. Os anos vão passando. Quando chega na época de Jesus,
essas duas coisas. Exatamente na semana da festa da Páscoa, Jesus pega o pão, Jesus pega o vinho, institui a ceia do Senhor e faz esta correlação com aqueles seus seguidores. Ele seria aquele cordeiro morto. A proteção seria o perdão dos pecados e essa aliança de sangue com Deus. O pão sem fermento, uma vida sem pecado. Porque ele levaria os nossos pecados e nós estaríamos puros e limpos, para não precisar trazer mais nada da velha história nossa, para um novo momento da nossa vida. A partir dali tem a Páscoa, Jesus morre na cruz, é o Cordeiro de Deus entregue. E no domingo, a sua ressurreição. Esta é a relação entre o Êxodo, a Páscoa, a ceia e a ressurreição. Essas coisas vão se misturando e ganhando novos significados, aperfeiçoando até mesmo esse seu significado. Agora, a celebração da ceia do Senhor é a celebração de um Deus que tirou um povo da escravidão para uma vida de liberdade. A celebração da ceia do Senhor é a celebração de um Deus que tirou o povo também das garras do pecado, do mal e de tudo que pudesse dominar a nossa vida e nos trouxe para uma vida de liberdade. Note que o tempo todo esta celebração é para nos lembrar algo: nós somos livres. Tudo que era cadeia, que prendia a nossa vida, tem que ficar fora. Agora, servir um Deus como esse também significa se aliar com Deus nesse processo de liberdade de quem quer que seja. Lutar para dias melhores, lutar por justiça, lembrando que Deus sempre, enquanto houver humanidade, Deus será sempre contra o opressor, querendo derrubar o sistema opressor e a favor daquele que é oprimido. Anésio, isso parece tão distante de mim. Não, querido, está mais perto do que você imagina. Não levante a sua mão para não se identificar, apenas reflita para você mesmo. Você, por acaso, na sua casa, vou dar um exemplo muito claro. Você tem, por exemplo, aquilo que a gente chama de uma empregada doméstica, uma ajudante, que talvez vá semanal lá, ou mensal, uma diarista, que te ajuda na limpeza da sua casa. Minha pergunta para você é o seguinte: como você a trata? Você a trata com dignidade? Você paga para ela o que é devido? Ela é uma pessoa dentro da tua casa, ou ela é um poste dentro da tua casa que você mal fala com ela? Você a trata como um ser humano igual a você, digno da mesma honra que você? Você a trata dessa maneira, ou você oprime essa pessoa, pagando-lhe mal, exigindo que trabalhe mais por menos? Se você está desse outro lado da história, de alguém que trata mal uma simples empregada doméstica, deixe-me te dizer uma coisinha, ô faraó: tu vai morrer no mar, vai afundar, porque é o mesmo Deus, não mudou. As culturas mudaram, as histórias mudaram, as situações econômicas, sociais, políticas e tudo mais mudaram, mas o coração desse Deus ainda é o mesmo. Ele ama as pessoas. Você vai ouvir muito aqui as expressões honra, dignidade, porque isso está no caráter de Deus, e Deus detesta quem fere a honra, quem fere a dignidade de alguém. E Deus valoriza e ama quem dá honra e dignidade a alguém. E eu te pergunto, de que lado você está? Então, a ceia para nós, a ressurreição de Jesus para nós, o êxodo para nós, a Páscoa para nós. Páscoa não é coelhinho com chocolate. Páscoa para nós é uma lembrança de que o Deus que nós conhecemos não suporta a opressão. E aí entra para todo tipo de opressão que nós vamos ver aqui, que a nossa vida e a nossa cultura faz. Vamos ler de novo o texto? Colossenses 1,13, diz assim: Ele nos libertou do império das trevas. Mostra que esse movimento de trevas é um império. Império tem suas garras em tudo quanto é canto. As trevas, o mal,
tem os seus tentáculos na educação, tem os seus tentáculos na religião, tem os seus tentáculos na economia, tem os seus tentáculos na família, tem os seus tentáculos na comunicação, na televisão, na política. É um império. A Bíblia narra esse império de diversas maneiras. A Bíblia traz símbolos e mais símbolos para isso. Quando você mistura poder, dinheiro, política e religião numa coisa só, sabe como é que a Bíblia chama isso? Besta. Besta do Apocalipse. É isso. O que você está achando que é 666? O que você está achando que é isso? O homem não foi criado no sexto dia? Deus não é 3, trindade? Por que 666? É o homem querendo ser Deus. É isso. É isso. Por que o símbolo é na mão e na testa? Porque ele está falando aí, esse pensamento de poder na mão do homem faz ele pensar que ele é Deus, muda o pensamento dele, e a mão dele o que só quer para si, os outros que se danem. Isso é egoísmo, isso é besta, isso é um monstro. Besta é a palavra monstro, isso é um monstro, isso é um monstro. Então a Bíblia é cheia de símbolos e revelações que vão mostrando esses conflitos que existem. E está dizendo aqui, lá na cruz, Deus estabeleceu um limite claro, uma linha clara. Ele nos libertou deste império das trevas. É interessante que esse império das trevas tem seu tentáculo até dentro da religião. Quando a Bíblia fala, por exemplo, em 1 João, no capítulo 4, vai falando, cuidado com os falsos profetas, cuidado. Eles não confessam a Jesus. Confessar a Jesus não é falar a Jesus. Ali a palavra homologar, falar o mesmo, que eles não refletem Jesus. Muitos líderes religiosos não refletem Jesus, não reflete o amor de Jesus, não reflete a humanidade de Jesus, a compaixão de Jesus. E a Bíblia fala, toma cuidado com isso. Porque o espírito do anticristo já está aí, do qual vocês ouviram falar do anticristo, que presentemente já está no mundo. Está claro, o anticristo não é nenhum homem. Você está esperando um homem se levantar? João já dizia que ele já estava presente naquele tempo. Não tem nenhum homem vivo de lá para cá. Isso nos mostra que é essa coisa que está no meio. Porque olha, se tem Cristo, é anticristo. Ora, se Cristo é alguma coisa que nos liga a Deus, anticristo é uma coisa que nos desliga de Deus. São sistemas contra Cristo, são sistemas contra a paz, o amor, contra a justiça. São esses sistemas que são sistemas anticristos. Então há essa batalha espiritual, e Deus está dizendo, eu libertei vocês desse império das trevas, vocês não precisam ser presos mais a essas coisas, e transportei vocês para um novo reino, o reino do Filho do seu amor. É assim que é para vocês andarem agora, amando uns aos outros, servindo uns aos outros, se doando uns pelos outros, repartindo uns com os outros. É assim que é para ser. A Páscoa, então, representa para o povo hebreu uma mudança radical, representa liberdade, representa mudança de cultura, de liberdade para pensar. Para o cristão, a cruz de Jesus representa essa mudança radical, representa liberdade. Cruz é libertação, cruz é mudança de mente, cruz é mudança de cultura. Eu sou livre. Essa é a chave de leitura que eu queria dar para vocês. O Êxodo e a Páscoa nos fazem ter uma chave de leitura dos planos e propósitos de Deus. Deus se opõe a qualquer sistema que aprisiona, desvaloriza, oprime ou escraviza alguém. Pessoas livres, essa é a vontade de Deus. Todos são convidados a serem livres, formando este povo que vai acolher uns aos outros. Ali vai ter sorriso, acolhimento, amizades, novas amizades. Este novo povo é chamado de uma nova nação, um novo Israel. Esta é a igreja. Em alguns minutos eu te dei uma aula de teologia. Isso é teologia. O conceito por detrás do que fazemos. Agora nós vamos para a prática. E na prática você vai ver que quando você percebe de que Deus está sempre a favor do oprimido e contra o opressor, de que o êxodo significa que Deus quer que todos sejam livres. O que é isso na prática e até que ponto isso afeta a minha vida? Eu separei 3 áreas da nossa vida em que isso vai afetar bastante. Primeiro deles, acompanha comigo. A Páscoa é minha libertação da manipulação do meu pensamento. Quando Jesus ensinava algo, os ensinos de Jesus
não é para se tornar uma regra, para engessar a vida da gente. O ensino de Jesus nunca foi colocado para alguém chegar para você e falar, Jesus disse tal coisa, hein? Olha lá. O ensino de Jesus nunca foi para encaixotar a gente. Jesus veio interpretando como se lê a tão boa e gloriosa lei de Deus. A lei de Deus é maravilhosa. Mas as pessoas pegaram aquela lei que era boa e transformaram-na numa linha de pensamento que oprimia as pessoas. Explicando isso para vocês com um bom exemplo. O sábado. Quarto mandamento dos 10 mandamentos diz para você guardar o sábado, não trabalhar no sábado, não fazer nada no sábado. E ontem foi sábado e você trabalhou, você andou e você fez algumas coisas. E aí, agora? Você está desobedecendo a lei de Deus? Bom, é isso que um fariseu diria na época de Jesus. Os fariseus fizeram daquela lei uma religião. Uma obrigação. Você tem que fazer aquilo e acabou que você não fizer, você está em desobediência a Deus. Espera um pouquinho. Vamos entender por que Deus criou isso. A razão de Deus ter criado o sábado era uma lei trabalhista. Era isso. O povo vinha de um momento de escravidão, como eu já te disse, não é uma escravidão daquelas de senzala. Eu estou falando de uma escravidão de abuso de poder do patrão sobre o empregado. Era isso que eles estavam. Eles estavam num momento de total opressão econômica sobre eles. Agora, tendo que trabalhar todos os dias, sem cessar, sem descanso. Quando eles vão para uma nova nação e para uma nova terra, Deus falou, para um pouquinho, gente, vamos fazer uma coisa? Um dia na semana todo mundo vai descansar. Todo mundo tem direito ao descanso, ao lazer, a ter um dia com sua família, a ficar em casa, a curtir os seus filhos. Isso é para todos e estou colocando como lei. Por que Deus colocou como lei? Para que os grandes não oprimissem os pequenos. Para isso. Não era para virar uma religião, a religião do sábado. Não é para virar isso. Não é para encaixotar a gente. É uma lei para o nosso benefício. Eles eram tão encaixotados que Jesus estava num sábado pregando na sinagoga e chegou um homem com a mão mirrada querendo ser curado. Jesus fala assim, fala para o pessoal, posso curar no sábado? E aí o que eles vão falar? Eles não sabiam o que falar. Pode ou não pode? Não sei se não pode. Então Jesus pegou e curou. Se ele dissesse não, ele ia curar do mesmo jeito. E aí Jesus diz assim no texto de Marcos, no Evangelho de Marcos capítulo 2, Jesus fala assim, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. O que ele quis dizer? Gente, essa lei existe para o bem de vocês. E não vocês para serem escravos dessa lei que foi criada. Tem para vocês entenderem. O que Jesus está ensinando? Está ensinando sempre o pessoal. Pessoal, pensa. Vai pensar. Quando a Bíblia está dizendo que nós somos livres, está dizendo que eu sou livre para pensar. Eu sou livre para questionar. Eu sou livre para perguntar. É muito comum em muitos lugares as pessoas fazerem isso, seja na educação, seja na religião, seja até na sua nacionalidade. Muitas vezes, algumas pessoas acabam sendo escravas mentais de um sistema que as controla, que as domina. Elas não pensam. É assim que mandaram, é assim que eu vou fazer, e tem medo de perguntar o porquê. Eu me lembro anos atrás, quando eu comecei, eu era assim, de adolescente para jovem, eu estava lendo o texto de Apocalipse, aquele monte de monstro, de coisas, raios, relâmpagos, trovões, aquelas coisas todas, que eu não estava entendendo nada daquilo, quer dizer, eu estava com óculos já, tinham me ensinado que aquele eram os finais dos tempos, e aquilo dava medo, e eu estava lendo aquilo tudo, eu parei, eu me lembro muito bem onde eu estava no telhado de casa, que eu estudava lá no telhado, que era mais tranquilo, eu estava estudando assim, eu parei, virei para o céu e falei, Deus, eu não acredito nisso. Gente, não caiu nenhum raio em cima da minha cabeça. O que eu não estava dizendo para Deus que eu não acreditava na palavra de Deus. Eu estava dizendo para Deus que eu não acreditava no que eu estava entendendo daquilo. E exatamente por causa dessa sinceridade, quebrou algo na minha vida que me levou a estudar aquele texto. Hoje o texto para mim é brilhante, entendi os códigos do texto, entendi o que ele fala. E aquele texto é fantástico, ensinando a igreja a dar um golpe de Estado em Roma. Era uma coisa maravilhosa, através do amor. Coisa fantástica que é o texto de Apocalipse, que não tem nada a ver com o fim de mundo. Mas
estas coisas só são quebradas na cabeça de quem pergunta, de quem questiona. Você nunca parou para perguntar se isso que a mídia anda falando sobre a questão política no Brasil está certa ou está errada? Ou é manipulada? Você nunca parou para pensar nisso? Você nunca parou para pensar que talvez os portais que você lê, ou o jornal que você lê, ele já tem uma mentalidade e ele passa sorrateiramente a sua mentalidade para você? Você nunca parou para questionar que as grandes emissoras de TV, você nunca percebeu que elas têm até doutrinamento diferente uma da outra? E principalmente num ano como esse de eleição, elas vão claramente influenciar a nossa votação. Você é daqueles que andam na onda de todo mundo quando você vai votar? Gente, nós estamos estragando a democracia. Nós somos péssimos democratas aqui no Brasil. Qual é a prova disso? A prova disso é que não teve um presidente que presta até hoje. Não tivemos governo que a gente tivesse assim, puxa vida, é isso aqui que a gente sempre quis. Não teve assim um congresso nacional que tivéssemos orgulho. Não temos isso, e fomos nós que votamos. E talvez se eu te perguntar qual foi o deputado que você votou, nem você lembra. Talvez você perguntou para alguém, quem que você vai votar em? Tá bom. Ou pegou um papelzinho lá de última hora e votou. Ou votou porque era legal. Ou como anos atrás, votou porque o cara andava de jet ski, né, na televisão. Ou como eu vi na televisão, votou porque o cara era bonito. Que coisa. Está na hora da gente pensar. Somos livres para pensar. Somos livres para questionar. Somos livres para decidir. A cruz de Cristo está nos levando para um outro nível de ser humano. Saia de ser um ser humano que tem vida de gado. Maria vai com as outras, sabe aquele que todo mundo vai para um lado, ele tem que ir também, porque está todo mundo indo. Seja o ser humano que pensa, que reflete, que decide, que pesquisa. Tal candidato vai salvar o Brasil. Puxa a capivara do indivíduo. Vai ver o passado dele, vai ver que lei que ele já aprovou, o que ele já fez. Como que é a área financeira do cara? Quanto que o cara tem de bem? Os bens que ele tem hoje equivale com os salários de deputado ou vereador, seja lá o que ele for? Equivale? Se não equivale, meu querido, quem rouba 5 milhões. É a mesma coisa. Quem é infiel no pouco é infiel no muito, disse a palavra de Deus. Temos que questionar, temos que perguntar. Para de ser levado pela direção de outros. É por isso que você nunca viu e nunca vai ver, por exemplo, nessa comunidade, qualquer um de nós pastores chegar aqui para você e falar: eis aqui o homem de Deus para vocês votarem nele. Votem nele porque essa é a palavra do pastor dessa igreja. Dane-se essa palavra desse pastor, tá? Tem nada a ver. Pastor é feito para pregar a palavra de Deus para você, ensinar a palavra de Deus e só. Não para dizer em quem você vai votar. Ele é uma outra pessoa igual você, é um ser humano igual você, que precisa da graça de Deus igual você, e que é cidadão igual você. Ele não sabe mais do que você, nesse sentido. Então, é importante nós pensarmos, refletirmos, questionarmos, veja tudo, pergunte tudo, duvide, questione, pesquise. Estão falando tal coisa, pesquisa. Olha essa notícia, hein? Vou mandar. Não manda não, vai na internet e vê se ela é verdadeira. Veja se não é de site falso. Vai ver se não é de sites criados só para divulgar fake news, né? Notícias falsas. Seja uma pessoa inteligente nesse sentido. Não seja uma pessoa influenciada. Pense por você, porque quem criou você te criou como um ser único. É o teu Deus que criou você. Criou você para ser você, não para você sair por aí copiando os outros. Seja você mesmo. Tenha identidade própria. Tenha uma vida clara diante de Deus. Tenha um relacionamento claro entre você e Deus. Tenha sua consciência própria. Durma de consciência limpa, entenda o que é justiça dentro de você e exercite a justiça. Bem-vindo ao reino de Deus, você é livre. Amém? Amém. Segundo, aí você vai falar, Néstor, o que tem a ver isso com Páscoa? Tem? Páscoa é a minha libertação da manipulação no casamento.
Um dos lugares que eu vejo mais gente opressa, infelizmente, chama-se família. São pais que oprimem filhos, são filhos que oprimem seus pais, marido que oprime mulher, e novidade no pedaço de uns 15 a 20 anos para cá, mulher que oprime marido. Eu conheço marido que bate continência. Tenha dúvida, tenha dúvida. Casamento, gente. Casamento é para ser algo prazeroso. O que é o casamento se não duas pessoas que resolveram serem parceiros na vida, para se ajudar mutuamente, para crescer junto. Casamento é um investindo na vida do outro, é um crescendo com o outro, um fazendo o outro crescer. Casamento é para isso. Casamento que só dá e não recebe, isso não é casamento. É algum outro tipo de acordo que vocês estão fazendo. No casamento são duas pessoas que são parceiros, estão juntos, têm aliança, sonham juntos, dividem tudo, conquistam tudo, fortalecem um ao outro. Isso é casamento, e casamento é para ser assim. Agora, casamento se tornar um lugar de opressão, casamento se tornar aquele lugar em que você enrola para ir para a tua casa porque você não sente prazer na tua casa. Que coisa isso! Casamento é lugar de brincadeira. Aqui eu não estou falando só casamento, família. Lar. A palavra lar vem de lareira. É isso mesmo. Vem do lugar quentinho da casa onde tem fogo e todo mundo senta ao redor para se aquecer. Lar lembra gente juntinha. O momento talvez que você mais expresse lar é aquele momento onde vocês jantam juntos, ou almoçam juntos, ou comem juntos. Aquilo é lar. Agora, tem muito rapaz, tem muita moça que, entenda bem, meu querido, você está transformando o seu lar num pensionato, é uma pensão aquilo. Você chega, dorme, põe lá a roupa para lavar, come alguma coisa e dorme. Não tem contato um com o outro, cada um se isola um do outro. Isso não é lar, isso é pensão. Lar é comunhão, lar é relacionamento, lar é bate-papo, lar é brincadeira. Brincadeira de pais com os filhos, brincadeira de marido e mulher. Tem brincadeira entre marido e mulher. Uma senhora me procurou uma vez, e ela me disse uma coisa que... eu me lembro até hoje da cena, porque a cena estava cômica. Ela é muito bem-humorada, me permita aqui o sotaque nordestino, porque eu amo o sotaque nordestino, e ela tinha aquele sotaque nordestino carregado. E ela chegou assim para mim e falou: pastor, ora pelo meu marido, pastor. Não tem jeito, não. Falei: querido, se já não tem jeito, o que você quer que eu ore? Não, pastor, sei lá, Deus pode ouvir oração, né? Não ouve. Ouve oração, sim, senhora. Mas qual que é o problema do teu marido? Ah, pastor, meu marido sai do trabalho, o homem não vem para casa não. Demora, ó, não vem para casa meu marido. Falei: minha irmã, vamos direto ao assunto. Você tem convicção então que teu marido tem outra? É isso? Não, pastor, não é isso não. Aí eu não entendi, eu falei: não é o que é então? Falei: não é contra a mulher não é contra a mulher não, pastor. Nem chega cheirando mulher, nem nada disso não. Mulher sabe, viu? Não é isso não, pastor. Meu marido sai do trabalho e sai com os amigos. E ele vai sair com os amigos, pastor. Aí eu falei: teu marido é gay? Não, pastor, não. Falei: então o que é, mulher? Ele sabe que ele gosta de jogar, gosta de brincar, gosta de jogar, quer se divertir com os amigos. Falei: tá aí, mulher, resolveu meu problema. Falou: resolvemos como? Falei: dá brincadeira para esse homem dentro de casa. O homem não vem para cá porque em casa não tem brincadeira, não tem o joguinho que ele gosta. Faz o joguinho com ele para a senhora ver. A senhora sabe o que eu estou falando. Falei: é isso mesmo. Faz brincadeirinha com ele, brinca de pega-pega, aquela coisa toda, corre ao redor da cama, pega, joga, então faz qualquer coisa.
Lar é para ser isso, lar é para ser diversão, meu querido. Agora, quando o lar começa a ficar opressão, quando o lar começa a ficar aquela coisa chata, quando não tem mais diálogo, quando só tem coice dentro de casa. Deixa eu falar com vocês de algo que precisa ser entendido dentro de uma perspectiva bíblica. Vamos falar de divórcio. Primeiro eu queria dizer para você que quem criou o divórcio foi Deus. Deus criou o casamento e Deus também criou o divórcio. A lei do divórcio está na Bíblia. É interessante, eu vejo hoje bastante algumas igrejas evangélicas lutando contra situações de divórcio e novo casamento, contra isso. Igreja católica é radicalmente contra, não pode divorciar em novo casamento. E eu vejo na Bíblia, que foi estabelecido na lei de Moisés, a lei do divórcio. A questão é o contexto e o porquê, isso precisa ser melhor explicado. Era uma lei muito justa que protegia as pessoas para que elas não sofressem ou não fossem oprimidas. Lembra do nosso contexto? Um Deus que é a favor do fraco e do oprimido? Ok. Os homens, eles não sofriam nada com o divórcio, somente as mulheres. Esta lei era uma lei para defender o mais fraco, no caso, proteger a mulher. Vou ler o texto para vocês, Deuteronômio 24, versículo 1 e 2. Moisés disse ao povo: pode acontecer que um homem se case, mas depois de algum tempo não goste mais da sua esposa, porque há nela alguma coisa que não agrada a ele. Neste caso, ele deve preparar um documento de divórcio e entregá-lo à esposa e mandá-la embora. Grave essa palavra repúdio. Esse mandar embora, esse ato era chamado de repúdio. Ela irá, e então poderá acontecer que case com outro homem. Parando aí, já dá para você notar que a Bíblia não é contra o divórcio e nenhum novo casamento. Porque está aqui. Essa possibilidade aparece aqui nesse texto. No contexto, o que é que estava se dando? Mulher não é como você é hoje, mulher. Hoje você tem direitos. Hoje você vota. Hoje você tem nome. Hoje você pode ter uma conta bancária. Hoje você pode ser independente. Mulher naquele tempo não tinha nada disso. Mulher era propriedade do homem, a começar do pai. Mulher era uma propriedade do pai. E quando alguém queria se casar com ela, comprava essa propriedade. Por isso se dava um dote para comprá-la do pai dela. Ora, se eu comprei, então eu sou proprietário agora. Ela é minha propriedade, como é uma casa, como é qualquer outra coisa. Se essa mulher não estivesse alguma coisa dentro do acordo que eu acertei com o pai dela, porque o pai dela me vendeu um produto, mulher era um produto. E no acordo eu falei, não, eu gosto de comer bem. Ela cozinha que é uma maravilha. Aí eu compro aquela mulher, a mulher cozinha mal pra caramba. Estou falando coisa daquele tempo. Eu poderia desfazer isso. Eu iria romper isto com ela. Mas o que esses homens faziam? O que esses homens faziam é que eles repudiavam a mulher, mas não davam carta de divórcio. Ou seja, mandavam-na embora de casa, elas iam para a rua, não podiam voltar para a casa dos pais, porque isso era uma vergonha para o pai. Mandava-na para a rua, não dava carta de divórcio, ou seja, não desfazia o contrato, ela continuava sendo propriedade dele. Portanto, essa mulher tinha que viver na rua à custa de quem? À custa de mendigar. Se um homem a visse, se compadecesse, quisesse tomá-la para ser a sua mulher, não podia, porque ela era propriedade do outro. E se ele a tomasse, seria acusado de adultério. Diferente do que você pensa, por causa do nosso pensamento da Idade Média, adultério não tem a ver com sexo fora do casamento. Adultério, nesse caso, tinha a ver com invasão de propriedade alheia. Esse era o adultério. Ele tomou posse de algo que não era dele. E Deus vem e está dizendo, isso está errado. Está errado isso. Vamos proteger essa mulher. Então o que ele faz? Veja bem, ali é uma questão cultural. Não estou dizendo que está certo ou está errado, estou dizendo que era assim, gente. Não estou aqui declarando a questão moral dos costumes culturais deles lá.
Vou dar um exemplo para vocês. Eu mesmo estive juntamente com outros pastores, evangelizando em um determinado lugar, onde não havia nenhum cristão, se converteram outros cristãos, se levantou a igreja naquele lugar. Naquele lugar, um determinado país da África, é permitido a poligamia. O que a gente faz nesse caso? Está lá várias famílias, dentro da igreja, o que a gente faz? Manda embora todas as outras, e aí elas morrem de fome? Fala, não, meu querido, você assumiu agora, você vai guardar todas elas, você vai proteger todas elas, você vai sustentar todas elas, porque é isso que tem que ser feito. Assim era naquele tempo, assim vai ser hoje. Então, o que esta lei fez? Essa lei foi proteger a mulher. Se o homem for repudiar a mulher, então dê a ela carta de divórcio. Porque aí ela pode se casar novamente, ela pode seguir a sua vida, ela não precisa ser uma escrava, não precisa ser uma mendiga no meio da rua, ela não precisa ser uma pedinte no meio da rua. Note que essa lei era para proteger a mulher, era para isso. Então, no texto de Malaquias, capítulo 2, diz assim, versículo 14 ao 16, o Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade. É interessante uma coisa que Deus fala. Deus sempre trata a sua esposa como a sua mulher da sua mocidade. Ou seja, Deus está te lembrando uma coisa. Espera um pouquinho, rapaz. Não importa se você já tem 40 anos de casado, ela ainda é aquela mesma menina que você chegou para o pai dela e fez um acordo com o pai dela, e esse acordo era, eu vou tratá-la igual ou melhor você trata a sua filha. Esse era o acordo. Então ele está dizendo o seguinte, o Senhor é testemunha entre você e a mulher de sua mocidade, pois você não cumpriu a sua promessa de fidelidade. Vou explicar já o que é fidelidade. Embora ela fosse a sua companheira e a mulher do seu acordo matrimonial. Este acordo de torná-la realizada, esse acordo de dar para ela algo igual ou melhor o que o pai dela dava para ela, esse acordo de transformar essa menina num coração encantado, era esse acordo que foi feito, e Deus está dizendo, você não cumpriu essa promessa de fidelidade. A palavra fidelidade aqui também não se refere a sexo, não se refere a nada disso. A palavra fidelidade aqui na língua hebraica, bagad, ela significa agir ou tratar, no caso infidelidade, né? Agir ou tratar deslealmente, enganosamente, ofender, tirar a honra da pessoa. O que o texto está dizendo? Você não cumpriu a promessa de honrá-la, você está destratando-a. Quando você a comprou do pai dela, você fez um trato de cuidá-la melhor do que o pai cuidava, e você não está fazendo isso, e Deus está vendo, Faraó. Deus está vendo. Vou continuar, Malaquias 2 ainda. Não foi o Senhor que os fez um só, em corpo e em espírito eles lhe pertencem. Por que um só? Porque ele desejava uma descendência consagrada. Portanto, tenham cuidado, ninguém seja, de novo a mesma palavra, infiel, bagad, à mulher da sua mocidade. Ninguém trate deslealmente, ninguém tire a honra, ninguém estrague a vida. Falando agora uma linguagem que você vai entender. Nenhum homem deve estragar a vida da sua esposa. E hoje em dia, com a libertação da mulher, com o crescimento dos direitos femininos, as identidades que a mulher tem hoje, eu diria, serve para vocês dois, agora é uma via de mão dupla. Nenhuma mulher tem o direito de humilhar um homem, torná-lo um homem desgraçado no coração. Nenhuma mulher tem esse direito, porque a que fizer isso, Deus está assim, ó, estou te vendo, Cleópatra. Faraosa? Não, Cleópatra. Efésios 5, 28 e 29, Paulo, com isso em mente, ele diz o seguinte, da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como ao seu próprio corpo. Quem ama a mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes alimenta e dele cuida. Então, se tornar uma só carne significa que eu vou dar à minha mulher o que eu daria a mim mesmo, cuidar dela como eu cuido de mim. Isso é fidelidade. Fidelidade, meu querido,
Fidelidade, tem muita gente que acha, não, fidelidade tem a ver com sexo, fala que fidelidade tem a ver, é mais profundo do que isso. Fidelidade tem a ver com a maneira como você trata a pessoa com quem você fez um acordo de torná-la realizada. Mulher ao marido, marido à mulher. Um ao outro, outro ao um. Né? Esse é o conceito de fidelidade. Portanto, tem gente que nunca teve uma relação fora do casamento e é infiel à sua mulher, é infiel ao seu marido, porque trata mal dentro de casa. A casa é um inferno. Quando vai nessas igrejas que só fala de diabo e de inferno, fala, por que o inferno? O cara fala, eu sei, eu conheço. Lá em casa. Lá em casa. Porque tem gente que humilha o outro, critica o outro, rebaixa o outro. Se você não trata bem o seu marido, se você não trata a sua mulher, segundo a Bíblia, isto é infidelidade. Continuando lá o texto do profeta Malaquias. A maioria das pessoas conhece esse texto da seguinte forma: eu odeio o divórcio, diz o Senhor. Desculpe-me, isso é um erro de tradução. Não é bem um erro, não considero isso um erro. Não existe repúdio na nossa lei. Como é que o tradutor vai colocar? Eu odeio o repúdio. Ninguém ia saber o que ele está falando. Então ele fala, eu odeio, mais perto disso é o divórcio. Então eu odeio o divórcio, mas não é. O texto está dizendo, eu odeio o repúdio. Eu odeio aquele cara que botou a mulher na rua, não deu carta de divórcio para ele, estou falando coisa lá daquele tempo. Não deu carta de divórcio para ela e a mulher fica presa ao cara. O que era isso? Vingança. Eu odeio a pessoa que faz um inferno à vida do outro. É isso que eu odeio o repúdio. Eu odeio a pessoa, eu tenho bronca de quem está estragando a outra pessoa, tornando a vida da outra pessoa um verme. Por quê? Porque Deus criou essa pessoa, Deus ama essa pessoa, Deus tem um plano para essa pessoa, para Deus essa pessoa é especial, e Deus está dizendo, não estrague a minha obra. É isso que Deus está dizendo. Eu odeio o repúdio, diz o Senhor Deus de Israel, e também odeio o homem que cobre a mulher de violência, como se cobrisse de roupas, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso, tenham bom senso, não sejam infiéis. De novo aquela palavra que significa tratar mal, tratar com desonra, não ofendam, não tratem deslealmente. Deus odeia o homem que é violento com a sua mulher, que precisa usar de força física para calar outra pessoa, para impor sua vontade. Inverte, tá? Inverte, porque eu conheço mulher que bate em homem. Inverte. Também é verdade do outro lado, isso aqui que eu estou falando. E violência não tem só a ver com agressão física. Existe a violência psicológica. Existe aquela agressão psicológica e moral. Quando você fere o outro, quando você tortura o outro, quando você faz aquela coisa que é para cutucar mesmo, para mexer na ferida. E aquilo, dentro de você, tem o quê? Tem ódio, tem vingança. Sabe o que é isso? Voodoo. É a mesma coisa. Você está com o bonequinho do teu marido ou com o bonequinho da tua mulher ali, espetando, para tentar causar alguma coisa na outra pessoa. Isso é falta de honra. Mulheres que expõem o seu marido diante dos familiares rebaixando. E aí, como é que está o fulano? Aquele gordo? Está lá no sofá estirado, coçando aquele umbigão lá. E a tua mãe vai dizer o quê? É tua mãe. Ela vai odiar o genro. Culpa tua. Homens que desonram as suas esposas com brincadeiras que a humilham. Faz aquela brincadeirinha, aquela piadinha que todo mundo ri e ela fica quieta. O que foi bem? Nada. Ela vai falar o quê? Está humilhada, está sem honra. Isso é falta de honra, é falta de elegância, é falta de dignidade. Mateus capítulo 5, Jesus está tratando desse assunto e diz assim: foi dito, aquele que repudiar, aquele que expulsar a sua mulher, deverá dar-lhe certidão de divórcio. Estão lembrados do que diz as Escrituras? Quem se divorciar de sua esposa, que o faça legalmente, dando-lhe o documento de separação e seus direitos legais.
Eu li aqui numa tradução e continuo numa outra tradução. Mas eu lhes digo que todo aquele que repudiar a sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz com que ela se torne adúltera. E quem se casar com a mulher repudiada estará cometendo adultério. Jesus está fazendo, explicando isso, falou, gente, a não ser que ela já tenha cometido o adultério, porque aí ela já se tornou adúltera antes disso, mas se não é isso, se você a repudia, põe na rua, não deu carta de divórcio, ela não tem outra opção senão se juntar com uma outra pessoa, e aí se torna ela adúltera, o cara também, e dá carta de divórcio, rompe isso, reescreva a história, proteja. O que é que Deus está dizendo? Não, se você não se deu bem com alguém, não dane a vida dessa outra pessoa. Vocês construíram coisas juntos. Eu estou falando aqui para aqueles que se divorciaram. Quero falar com você que se divorciou. Com você agora. Vocês construíram coisas juntos, vocês ganharam coisas juntos. Na hora da separação, aí você vem com essa história. Não, ele não fica com nada, eu fico com tudo. Espera aí. Que história é essa? Isso é justiça? Isso é justo? Isso é legal? Isso é correto? Temos justiça para isso. Temos juízes para isso. Eles podem julgar determinadas situações em que podem tratar esse assunto melhor. É certo você usar o seu filho como joguete? Ficar provocando na cabeça do seu filho, falando mal do pai dele, ou ficar provocando na cabeça do seu filho, falando mal da mãe dele? Honre o pai dele, honre a mãe dele, mesmo que vocês não estejam juntos. Vamos mudar, gente, é a festa dos pães sem fermento. Deixa esse fermento do Egito para lá. Deixa essa coisa ruim para lá, esse azedume todo para lá. Passa um tempo de mudança de mente. Entra para a terra prometida totalmente novo, totalmente renovado. Vou dizer uma coisa, se você não resolver os problemas do seu casamento passado e está pensando já no novo relacionamento, eu te digo, você vai repetir as mesmas besteiras que você fez, porque não mudou aqui dentro. É aqui que tem que mudar. É aqui que tem que mudar. Dê tempo para isso, fecha um ciclo primeiro antes de começar um ciclo novo. Resolva essas coisas primeiro. Olha só o que vocês estão fazendo, Jesus está chamando a atenção disso. Agora, por que eu estou dizendo isso? Exatamente num domingo de ressurreição. Eu estou dizendo isso num domingo de ressurreição porque eu acredito na ressurreição do casamento. Eu acredito na ressurreição do casamento até daquele que se divorciou. Até nisso eu acredito. Até daquele que não existe mais. Eu acredito nisso. Acredito até porque eu vi acontecer, não só algumas vezes, mas uma delas me foi muito marcante, que é a seguinte história que eu lhes conto rapidinho aqui, essa história. Uma mulher e um homem se casaram, brigaram muito, brigaram e se separaram. Se amavam, mas brigavam, amavam, mas se brigavam, e aí vai e resolveram se separar. Se separaram, ele se casou novamente, ela arrumou um namorado e ficou um tempo morando juntos. Ela brigou com esse namorado, voltou a viver sozinha, esse cara, anos depois, também brigou com a segunda mulher, porque levou o problema do casamento para o segundo casamento, também brigou com essa mulher, acabou ficando sozinha. Essa mulher, nesse momento de crise, uma amiga falou, olha, vem lá na Carisma, tem um negócio legal, você vai ouvir umas palavras. Ela pegou, começou a frequentar aqui, gostou, começou a frequentar, gostou da igreja e tal, que legal. Esse cara, um amigo dele, do trabalho dele, falou, olha, escuta essa mensagem aqui. O cara ouviu, era uma mensagem nossa na internet. Aí ouviu outra, e começou a seguir a gente pela internet, ouvindo o tempo todo. Um dia ele chega para o amigo e aceita o amigo o convite de vir aqui no culto, aqui na Carisma. Aí os formatos nossos de bancos aqui eram um pouquinho diferentes, era mais ou menos nesse formato aqui, que as pessoas estavam sentadas aqui, e naquele momento, sabe aquele momento depois do louvor, está cantando, tudo mais, aquela coisa bonita, o cara, a primeira vez que veio, está impressionado, ela já fazia um tempo que estava vindo, estava de olho fechado, cantando, acabou, entrou esse camarada aqui falando, e tudo bem, gente, Deus abençoe, aleluia, oramos, tal, vira para o lado, dá um abraço no teu irmão, a hora que um vira para o outro, o quê? Quem está aqui? 5 anos que não se viam e não se falavam. Se trataram com honra, com dignidade, afinal de contas estavam no meio da igreja. Mas na hora bateu aquela saudade, bateu assim, puxa, ele está diferente, tal. Depois do culto sentaram, conversaram. Próximo culto sentaram junto de novo, e problema. Tiveram que refazer toda a papelada de novo, pagar tudo de novo, porque agora já estava tudo desfeito. Estão casados até hoje, graças a Deus, vivendo bem e se amando. Deus ressuscitou um casamento. Eu acredito nisso. Eu acredito que Deus pode fazer isso.
Por isso que eu estou te falando isso no dia da ressurreição. Porque a ressurreição de Jesus é aquilo que nos enche de esperança. Se até a morte foi vencida, qualquer outra coisa na vida da gente também pode ser vencida. Eu estou dizendo isso porque muita gente ouviu falando que tanto seu divórcio, puxa, o pastor está aconselhando todo mundo a se separar. Não. Eu estou aconselhando você tratar as pessoas com honra e com dignidade. E vou te dizer mais, se você for opressor sobre a vida de alguém, saiba de uma coisa, Deus lhe será por adversário. É ruim isso, hein? É ruim isso. Teve um profeta que ele se desviou do caminho de Deus. Ele se desviou de tal maneira que ele ajudou a dar um plano para uma nação invadir a outra. Ele deu uma estratégia para uma nação ferir outra nação. Eu estou falando de matar gente, de desestruturar famílias. O cara era profeta e fez isso. Deus confrontou a tolice desse profeta e disse assim para ele: eu saí como teu adversário. Eu sou agora o teu inimigo. E sabe que essa palavra original qual é? É a mesma palavra que é traduzida na Bíblia para Satanás. Ou seja, Deus estava dizendo para aquele cara: eu vou ser o diabo na tua vida. Meu Deus do céu, que coisa. É verdade, Deus disse ali para Balaão. Meu querido, leva Deus a sério. Leva Deus a sério. Deus quer que você ame as pessoas, abençoe pessoas. Mas se você oprimir pessoas, Deus vai estar daquele outro lado. Então, honra teu pai e tua mãe. Ame seus filhos. Honra tua esposa, honre teu marido. Seja fiel aos teus amigos. Porque qualquer situação dessa, de tratar mal pessoas, você vai estar ofendendo a Deus. Terceiro e último. Páscoa é a minha libertação da manipulação dentro da religião. Como é que o faraó conseguiu oprimir todo aquele povo? Como assim aquele povo todo trabalhar de graça para ele? Não era só na base do chicote não, querido. Não era isso não. Era aqui, ó. Ele trabalhava na cabeça das pessoas. Na religião egípcia, o faraó, ele era um semideus. Na verdade, ele era um deus encarnado. Na religião egípcia, ele era a encarnação dos deuses. Portanto, era o Deus em forma de gente. Imagina Deus chegar para você e falar o seguinte: eu quero que você trabalhe para mim. Você vai dizer o quê? Claro, estou indo. O faraó falava, todo mundo obedecia. Ele usou a religião como manipulação para conseguir as suas conquistas. Então, o mesmo paradigma é usado hoje em dia. Tem gente que está usando a religião para adquirir poder, dinheiro, poder político, poder de influência na nossa nação. Tem gente que em nome de Deus oprime o povo, controla o povo, estabelece sistemas controladores. Tem gente que em nome de Deus cria sistemas que controlam você, inclusive dentro de igreja. Agora nós vamos falar do nosso povo, de igreja evangélica mesmo. Controla se você dá dízimo, se você não dá, o que você faz? Você não veio no culto? Que isso? Eles controlam, sabem tudo sobre a tua vida. E ai de você, quem já passou por isso, sabe o que eu vou falar? Essa palavrinha mágica, que você vai ter algeriza dela, né? Eles vão chegar para você e vão assim questionar se você ainda está ou não está na tal visão. Quem passou por isso sabe o que eu estou falando. Horrível. Sistemas controladores dentro da igreja, oprimindo e controlando pessoas. Isso não tem nada a ver com Deus da Bíblia. Jesus não era assim. Jesus que era Jesus falou: se alguém quiser vir após mim, não é? Conhece esse termo de Jesus? Se alguém o quê? Se alguém quiser. Ele não obrigou ninguém a segui-lo. Você quer me seguir? Você segue. Você não quer, não segue. Mas o meu caminho é esse daqui. Quer seguir, paga o preço para andar aqui comigo, porque o caminho é esse daqui. Meu caminho é estreito, é isso aqui. Não tem outro, é isso aqui. Mas você não é obrigado a vir, vem se você quiser. Agora tem gente, o cara falta, eu sei de uma história, o cara faltou num culto da igreja.
E ele, quando foi no culto, foi peitado lá, não é pelo pastor, pelo apóstolo, né, que dá mais medo ainda, né? Pelo apóstolo lá, peitou o cara, falou, você não veio no culto. Pois é, minha mãe não estava passando bem, tudo mais, mas você não pode faltar. Não, mas tudo bem, então você vai ficar suspenso, que ele fazia algumas coisas lá na igreja, você vai ficar suspenso por 7 domingos, sem faltar nenhum domingo, porque se você faltar em um domingo, a sua suspensão volta para mais 7, e não vai tomar ceia nesse tempo todo também. Que isso? Que controle é esse? Faraó mantinha as pessoas cativas pelo medo. Quem é que vai querer desobedecer a Deus? Quem vai querer desobedecer o faraó? Muitos sistemas usam medo hoje para controlar pessoas. Tem pais que usam de medo para controlar seus filhos. Querido, não se educa um filho por medo. Não se educa um filho, preciso ensinar meu filho a dormir. Então, você canta para a criança, né? Você canta para a criança, né? Nana, nenê, que a cuca vem pegar, né? Bicho, papão em cima do telhado. Aí dorme. Você fala, funciona, né? Ô faraó, olha o que você está fazendo com essa criança. Pior ainda, aquelas pessoas que usam Deus para corrigir alguma situação moral da criança. A criança mentiu, fez alguma coisa errada, você chega assim e fala, não faça isso porque Deus não gosta. Eu vou te chamar de covarde. É isso que você é. Para de falar assim com o teu filho. Se você não quer que ele faça algo, diga para ele, não faça isso, porque eu não quero que você faça. Eu sou seu pai, eu estou educando você, estou orientando você, filho, não é certo isso, então não faça isso, porque eu sou seu pai, eu estou dizendo para você não fazer. Para de jogar a culpa em Deus, porque daqui a pouco a criança começa a crescer, achando que Deus é um velhinho rabugento, que fica o tempo todo com um porrete na mão, esperando ela cometer alguma coisa errada, para sentar na cabeça dela. Aí leva-se tempo para ela começar a conhecer Deus, o Deus de amor, ministrado, ensinado por Jesus. Ela não consegue entender esse Deus, porque ela tem medo desse Deus, porque o pai e a mãe fez desse Deus um bicho papão em cima do telhado. Então, empresas oprimem pessoas. Meu irmão, você é livre, meu irmão. Eu sei que o sistema econômico na nossa nação é difícil, eu sei que emprego não está fácil. Mas se teu empregador chega para você o tempo todo e fica assim, tá ruim o negócio por aí, hein? Tá tendo corte, a gente dinheiro não está entrando, já o facão passa, né? Aí o cara chega para você e fala, estou precisando de você vir trabalhar aqui na sexta-feira à noite, sem hora extra, tá? Na faixa. O que é isso? Escravatura. Então, da mesma forma, tem muitas igrejas que acabam usando isso também para manter as pessoas dentro da igreja. Querido, nunca venha para a igreja por causa do medo. A não ser que você esteja correndo do medo e vindo para um lugar onde vão te acolher e te abençoar. Mas medo aqui dentro não. Medo aqui dentro não. Eu preciso dar uma palavra muito importante para você, meu irmão, que foi criado ou passou algum tempo em algum desses lugares opressores, cheios de regrinha, e hoje frequenta aqui a nossa comunidade. Muitos de vocês foram criados debaixo do medo. O medo era a forma que alguns cristãos estabeleceram como didática para manter o povo fiel à igreja. O medo, por exemplo, das situações apocalípticas. Não sei, alguém aqui já foi criado na igreja? Eu aprendi a ler e escrever na Bíblia, para entender? Eu vivi dentro da igreja. Eu até costumo dizer que minha mãe quase que me pariu dentro da igreja, porque eu vivi na igreja a vida inteira. Alguém aqui vem desde criança, desde a sua infância no meio da igreja? Muito bem. Você, quando criança, quando ouvia aquelas mensagens sobre Apocalipse, final dos tempos, fome, medo, terremotos, não é? E vem um cavaleiro amarelo, o branco, uma besta que surge do mar, 7 chifres, 10 cabeças, aquelas coisas, 7 cabeças, 10 chifres, sei lá como é que é, aquela coisa toda, aquela monstruosidade toda acontecendo, e você vê raios, relâmpagos, trovões, Godzilla, Jaspion, aquela coisa toda, vai te dando aquele medo todo. Gente, quando tinha série de conferência lá na igreja do meu pai, que era sobre Apocalipse, eu tinha que dormir na cama no meio do meu pai e da minha mãe, com medo daquele negócio lá depois. Medo. E por causa disso, não se afasta do evangelho. Daquele medo, eu ficava na igreja por causa de medo.
Como se não bastasse, por exemplo, não sei se alguns de vocês já assistiram, quando isso não resolvia com a igreja, então chamava a igreja toda para assistir um filme. Poxa, que legal assistir um filme na igreja. Quando chegava lá, o filme era O Inferno em Chamas. Esse era terrível. Aí você vê aquelas pessoas sofrendo no tridente do capeta. Aquele fogo do inferno queimando, parece que você saía da igreja com o fogo queimando debaixo do teu pé, assim, e aí o que você fazia? Ah, meu Deus do céu, eu vou ficar na igreja porque eu não quero ir para o inferno. Medo sendo usado como instrumento de manipulação. Quando isso não basta, então começa a se criar um diabo maior. O diabo é aquele ser, nesses lugares, é aquele ser onipresente, onipotente e onisciente, né? Um semideus. Porque ele pode tudo, ele faz tudo. Tudo é o diabo, tudo é o diabo. Eu conheci uma pessoa, e estava aqui mesmo na Cariza, conversando comigo, e tudo era o diabo na vida dela. E o diabo, e o diabo, e o diabo. Aí um dia eu peguei e interpelei essa pessoa. Porque a pessoa estava me contando o seguinte, não, porque o diabo está perseguindo a minha vida, tal. Você acredita? Acredita? Eu estava indo para o meu trabalho, com um problema com o meu chefe, e furou o pneu do ônibus, e eu cheguei atrasado. O diabo fez isso. Eu falei, pera aqui, meu irmão, só uma coisinha aqui, vamos pensar aqui um pouquinho. Diabo é onipresente? O que é onipresente? Está em todo lugar ao mesmo tempo? Não, porque essa característica é só de Deus, só Deus é assim, certo? Ok. Se ele não é onipresente, ele só pode estar num lugar. Nós temos em torno de 7 bilhões de pessoas no nosso planeta, e o diabo escolheu você para furar o pneu do teu ônibus. Tu é muito Você deve ser a pessoa assim, mais especial dessa terra para o capeta, que só pode estar num lugar ao mesmo tempo, está lá na tua casa, esperando você sair da tua casa, acompanhar você no ponto de ônibus, tomar o ônibus com você para depois ir lá e furar pneu. Tem gente que cria esses diabos, grandes demais. Porque é necessário criar essas coisas ilusórias, demônios que não existem, poder ao diabo que ele não tem, maldições, mandingas e bruxarias, para manter o povo na base do medo. Meu querido, para com isso. Ele nos libertou do império das trevas. Ele nos libertou do império das trevas. Para de ter medo dessas coisas que estão criando para você. Eu conheci uma pessoa que dizia o seguinte, eu não oro em voz alta, por quê? Senão o diabo ouve. Você já ouviu isso? Tem gente que já ouviu isso aqui que eu estou falando. Tem gente que coloca medo nas pessoas como se os pastores, líderes, agora com os novos nomes deles, né, apóstolos, bispos, cardeais, arcanjos, ficam colocando com as pessoas determinados mandamentos que a pessoa tem que fazer, se não fizer, é aquela história, né? Você não pode sair da igreja não. Não, pastor, mas sabe o que é? Não estou gostando mais daqui, estou querendo procurar outro lugar. Você vai voltar aqui no leito de enfermidade. Isso é palavra de Deus uma ova, meu querido. Isso é bruxaria, é o nome que se dá para isso. Isso é feitiçaria, é o nome que se dá para isso. Isso não tem nada de Deus nisso não. Isso é manipulação religiosa. Deixa o indivíduo livre. Isso é retorno à Idade Média. Vamos mudar esse tipo de coisa. Eu já encontrei, para alguns aqui, estou falando, eu nunca vi isso na minha vida. Graças a Deus, eu mesmo adoro a Deus. A Deus, obrigado. Obrigado, o Senhor me livrou disso. Porque não faz tanto tempo, não precisa de tanto tempo. Domingo passado eu atendi uma família com problema sério. Gente com problema psicológico dentro da família, por causa de imposições desse tipo de bruxaria na vida da pessoa. Se vocês saírem dessa igreja, coisas ruins vão começar a acontecer na tua família. Ai, meu querido, o primeiro pneu que estoura, a pessoa já começa, ai, meu Deus do céu. A pessoa fica supersticiosa, ela fica com medo de tudo aquilo, fica controlada por aquilo tudo. A pessoa chegou para mim e falou, Anésio, por favor, ora pela gente, quebra essa maldição sobre a gente. Olha o ponto que ela chegou. Um bruxo me fez isso, veste aí a carapuça de bruxo e desfaz o feitiço.
Eu falei, queridos, não. Jesus disse, você vai conhecer a verdade. A verdade esclarece. A verdade é luz para o caminho. E a verdade vos libertará. Você vai ser livre por causa da verdade. Então, meu irmão, minha irmã, se você está passando por um momento desse aqui agora, eu não preciso te chamar aqui à frente para impor a mão sobre você, para você ser livre disso, não. Eu vou te citar a verdade da palavra de Deus, e essa verdade da palavra de Deus que você vai ler nesse momento, ela é suficientemente poderosa para libertar tua mente, o teu coração dessa opressão que você passa nesse momento. Leia comigo, porque aí você também fala junto. Salmo 91, versículo 10, leia em voz alta comigo esse texto, vamos lá. Nenhum mal te sucederá, praga alguma chegará à tua tenda. Mais uma vez, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Está escrito, isso é palavra de Deus para você. Palavra de Deus para você. Palavra de Deus para você. Aliás, você não tem medo de falar essas coisas? Claro que não. Você não tem medo do diabo? Não. Algumas pessoas falam assim, mas por que você não fala do diabo? Porque ele é desprezível para mim. A Bíblia diz que ele foi reduzido a nada, e é isso que a Bíblia diz, é isso que eu sigo, e ponto final, e acabou. Jesus disse, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, não sobrou nenhuma para ele, então ele não tem nada, a não ser a que eu der para ele. E eu não vou dar nenhuma, não da minha boca, não da minha crença, para mim é um ser desprezível, e aliás eu nem entendo muito sobre ele, porque a Bíblia não fala muito sobre ele mesmo, então eu não sei muita coisa não. Eu só sei que quando apareceu um, Jesus mandava embora e acabou. E alguém se diz o seguinte, então, escuta, como é que é esse negócio do diabo? Onde é que está o diabo? Eu falei, você quer ver o diabo? Quer ver os demônios? Olha debaixo dos nossos pés, porque meu e seu, que somos igreja de Jesus, a Bíblia diz que todas essas forças malignas estão debaixo dos nossos pés. Eu não tenho que ter medo dessas coisas. Não tenho que ter medo dessas coisas. Olha o que a Bíblia diz. Palavra de apóstolo João, 1 João, capítulo 4, coloca o texto para mim, vamos ler juntos. 1 João, capítulo 4, leia junto comigo. Maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. É o que a palavra de Deus diz a teu respeito, meu querido. É maior o que está em você, é maior. Não deu dízimo? Vai gastar tudo na farmácia. Isso é macumba, não. Feitiçaria. Meu querido, não tem essas obrigações na Bíblia, tudo tem que ser feito de coração. Paulo apóstolo fala, ninguém dê por constrangimento. Dá segundo o propósito no seu coração. Evangelho é livre. É livre. Mas não tem lei nenhuma para a gente seguir? Tem, duas. Amarás o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. E a segunda, semelhante a essa, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nisso se cumpre toda a lei e os profetas, palavras de Jesus. Então, eu quero terminar, vou pedir para você ficar em pé comigo. Primeiro, o texto que nós lemos. Com entendimento agora mais amplo do que significa. Vamos ler o texto inteiro? Leia comigo então em voz alta, vamos lá? Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. O que ele está dizendo é que Deus não só te libertou do império das trevas, você não é mais dominado na sua mente por todo esse sistema anticristo. Você está livre disso. Você não precisa mais viver debaixo de opressão. Deus já te libertou disso. Vai viver a tua liberdade. Anésio, mas e meus pecados? Lá na cruz também. Ele pagou o preço. Essa é a Páscoa. Morreu no nosso lugar. Levou sobre si lá no madeiro todas as nossas dores e enfermidades, nossos problemas, nossos traumas, nossos pecados. E agora nós temos vida. E podemos ser, inclusive, chamados de santos. Não porque mereço isso,
mas porque Deus me olha através da cruz, através dos óculos da cruz. Ele te vê desse jeito, por causa da obra de Jesus. Em outras palavras, Deus está dizendo, você é livre. Você é livre. Eu queria orar nesse momento, e nesse momento da oração, eu queria fazer duas coisas aqui, orar e cantar uma canção. Na oração, nós pedimos algo, na canção nós vamos afirmar algo. Então, na petição, eu quero orar. Primeiro eu queria que todos aqueles que são casados, estão ao lado da sua esposa, do seu marido, deem as mãos nesse momento ou se abracem como vocês quiserem. Depois vocês se agarram mais, lá em casa. Agora não, agora só bonitinho aí, bonitinho. Isso. Eu quero orar por vocês, para que Deus conceda ao coração de vocês o perdão, a aceitação. E se algum entrave tenha acontecido entre vocês, hoje é o dia da ressurreição. É o dia de acreditar de que as coisas podem ficar melhor. Eu quero continuar. Quero orar também por aqueles que nesse momento estão opressos. Não porque alguém está oprimindo a sua mente, parece que o sistema te oprime. Você sonhou ter uma profissão e não conseguiu. Você nunca cresceu na tua profissão. No teu trabalho você não se sente que aquele é teu lugar. Parece que você é preso do sistema. Jesus te libertou disso também, meu querido. Abra tua mente para novas ideias. Criatividade que vem do contato com o Criador, para reestruturar a tua vida e refazer a tua vida. Eu quero orar também por você, que por muitos anos foi vítima de religião. A religião te oprimiu, você foi sincero, você foi honesto, usaram teu dinheiro, usaram teu nome, usaram tua família, e a hora que você quer sair te chutam. Eu quero te dizer o seguinte, Jesus te chama de ovelha dele, e ele está dizendo que você é dele, e ninguém vai arrancar você da mão dele. Por isso eu quero que você saia daqui hoje com paz, para continuar sua caminhada com Deus, e andar com Deus, amando de todo o coração, livre, leve e solto. É isso que eu vou orar. Se você concorda comigo, feche seus olhos, se une comigo em oração e depois cante um cântico junto comigo. Vamos orar nesse momento. Senhor, no nome de Jesus, eu oro agora pelos casais que aqui estão. Ajude-os, ó Deus, a se respeitarem, a se amarem, a se honrarem. Que este homem realize mais o coração dessa mulher, que essa mulher realize mais o coração desse homem, que um possa dar o suporte e o sustento que o outro merece. Senhor, tira do casamento e dos relacionamentos toda opressão. Converte, Senhor, também dentro dessa casa, dentro desse lar, o coração dos pais aos filhos, dos filhos a seus pais. Haja paz nesses lares, haja paz nesses relacionamentos. Nós oramos, ó Deus, em nome de Jesus. Sejam livres. Que sejam livres. Oro também pelos profissionais que aqui estão. Senhor, que eles sejam livres para exercer seus dons, seus talentos, com oportunidades, com ideias. Senhor, leve-os a crescer. Leve-os a abrir a sua mente e o seu coração, que a sua vida ganhe mais significado. Oro também, Senhor, por esses que têm sido vítimas da religião. Que a mente e o coração deles agora se abra diante da verdade da Tua palavra. Que o Senhor veio para que eles tenham vida, para que eles experimentem o Espírito Santo dentro da vida deles, e onde há o Espírito de Deus, aí há liberdade. Que haja liberdade de pensamento, liberdade de adoração, liberdade de serem eles mesmos, e sendo eles mesmos te adorarem. Senhor, que o Senhor trabalhe em nossas vidas, seja este domingo, domingo da ressurreição, o domingo da modificação, o domingo de que o Senhor nos dá um novo caminho, uma segunda chance, um tempo novo nos espera a partir desse domingo de Páscoa. Sela isso em nossos corações e em nossa vida aqui. Nós te pedimos, ó Deus, no nome de Jesus. Amém, amém. E aqueles que acreditarem, que receberam uma palavra de Deus, adorem o seu Deus, celebrem o seu Deus, em nome de Jesus.